Bom dia, meus irmãos e irmãs do projeto Vem Orar. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor José Milton, da ISC Boas Novas em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, e é um grande prazer poder compartilhar essa devocional desse dia com todos vocês para nos animarmos e nos dedicarmos mais à tarefa da oração. Quero ler com vocês o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, apenas o verso 31, que diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, esse texto nos mostra o momento em que a igreja do Senhor estava reunida em oração. E essa oração aconteceu logo em seguida à prisão de Pedro e João, e tendo eles sido soltos, procuraram os irmãos e relataram tudo o que lhes havia acontecido e todas as ameaças que eles haviam sofrido por causa da pregação do Evangelho. Em seguida, esse relato, o texto diz que eles unanimemente levantaram a voz ao Senhor e oraram reunidos ali como igreja. E Lucas, ao escrever sobre isso, nos relata que ao final da oração feita pela igreja, Pedro e João, reunidos com os demais irmãos e irmãs, oraram e ao terminarem esta oração, Lucas registra alguns acontecimentos imediatos acontecidos após a oração. E eles foram 3. Ele diz que primeiro aconteceu um grande terremoto. Segundo, que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E terceiro, que eles saíram dali com ousadia e coragem, tomados de uma grande ousadia e coragem para continuarem a cumprir a missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando a igreja orou, coisas aconteceram. Quando a igreja ora, ainda hoje, coisas extraordinárias acontecem. E assim como aconteceu no passado, também acontece hoje. E eu quero lembrar a vocês esses 3 acontecimentos que ocorreram por ocasião da oração da igreja naqueles tempos e também pensarmos sobre como eles ainda ocorrem hoje. Primeiro, que quando eles oraram aconteceu um terremoto. O terremoto que aconteceu certamente não foi um evento geológico, sísmico, mas foi um evento espiritual cuja razão não foi o movimento de placas tectônicas, não foi a acomodação de terreno, mas foi o agir de Deus, foi uma resposta de Deus à oração do seu povo. Então, meus irmãos, quando a igreja ora, Deus responde. Não nos deixa sem a percepção da resposta, de que Ele está vendo o sofrimento e a angústia do seu povo, de que Ele sabe das nossas necessidades e de que Ele está atento às nossas orações e Ele as responde. De maneira que quando a igreja ora, ela pode esperar um terremoto, uma ação de Deus, uma resposta de Deus às suas orações. Deus nunca deixou o seu povo sem respostas. Deus sempre responde às orações. Creia nisso, meu irmão e minha irmã. Toda oração e toda súplica tem uma resposta, porque há um Deus todo-poderoso que está ouvindo as nossas orações. Segundo acontecimento é que quando eles oraram, ficaram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a igreja ora, há um agir poderoso, gracioso de Deus em favor do seu povo, para enchê-los de si mesmo e da sua presença gloriosa, para que nós sejamos tomados dessa presença de Deus que é confortadora, que é consoladora, que é animadora para as nossas lutas e as nossas dificuldades. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nós não seremos cheios senão se Deus nos encher.
E quando nós somos cheios do Espírito Santo, é porque nós nos esvaziamos de nós mesmos. Deus não nos encherá se nós não nos esvaziarmos. E quando nós nos esvaziamos de nós, reconhecemos a necessidade que temos de buscar a Deus em oração. A busca de Deus se dá pela necessidade que temos dele mesmo. Quando a igreja ora, Deus se revela a ela, Deus se mostra a ela e Deus dá à igreja o que ela mais precisa, que é a graça da sua presença. Ser cheio do Espírito Santo é andar com Deus, é experimentar a comunhão profunda com o Senhor. Ai, como nós precisamos disso. E em terceiro lugar, quando eles oraram, eles foram tomados de uma ousadia e de um poder para poderem, apesar das ameaças e apesar dos problemas, cumprirem a sua missão, proclamarem o Evangelho. Meus irmãos, quando a igreja ora, ela é também capacitada por Deus para cumprir a sua missão. Ela é tomada de uma autoridade, de uma ousadia que só Deus pode lhe dar, para que ela possa proclamar o Evangelho, para que ela tenha uma mensagem às pessoas. É preciso que Deus encoraje a igreja. E essa coragem e essa ousadia só vem com a ajuda de Deus. Deus, ele tem a resposta para a igreja. Deus, ele quer dar a sua presença à igreja. Deus quer encorajar o seu povo para o enfrentamento das dificuldades e das situações adversas mais difíceis que nós atravessamos. Creia, Deus vai responder às nossas orações. Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Deus te abençoe.